Olá, turma. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estarão assistindo essa aula. Bom, hoje nós vamos encerrar o assunto meus documentos, né? Os nossos documentos que nós somos obrigados a ter durante a nossa vida, certo? Hoje nós vamos falar sobre a certidão de casamento, que no caso você só vai obter esse documento se você realmente casar, né? A certidão de casamento, ela confere aos cônjuges a comunhão plena de vida, né? Com base na igualdade de seus direitos e deveres. Não aceita a união de pessoas que já estejam casadas, então você casa uma vez, você separa. Então, se não ocorreu o divórcio, então você não pode casar novamente, segundo o Código Civil, né, porque senão você estará cometendo um crime, que é a monogamia, que o cidadão, no caso, aliás, poligamia, né? No caso, você estará cometendo. Então, segundo o Código Penal, você só é permitido você ter a monogamia, só ter um cônjuge, certo? E para que seja que você tenha esse documento, é preciso que o casal ele vá a um cartório de registro civil com testemunhas, certo? Para realizar esse casamento civil, onde vai constar, né, os nomes dos cônjuges, as testemunhas e o dia, mês e hora que aconteceu o casamento, tá certo? Então, assim, é um documento obrigatório no caso de casamento, né, da união entre duas pessoas. A gente sabe também que existem as uniões estáveis, em que a pessoa vai apenas morar junto com a pessoa, não realiza, né, o casamento civil. Mas, normalmente, você, para casar, né, você tem que tirar a certidão de casamento no cartório. E um outro documento que é obrigatório você tirar é o passaporte, né, se no caso você for viajar para fora do Brasil, certo? Então, nem todos vão ter esse documento, mas quem aí planeja ir viajar para conhecer outros países, é necessário que você tire esse documento, certo? Que é o passaporte. E onde você vai tirar esse passaporte? Na Polícia Federal. Você vai até lá, vai levar os outros documentos que você já tem, né? Carteira de identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência, certo? E, no caso, você vai fazer o pedido do seu passaporte. E aí a Polícia Federal vai fazer uma pesquisa sobre você, certo? E aí vai lhe conceder ou não o passaporte. No caso, ele não lhe concede se você tiver algum problema, né? No caso, com a justiça, aí é negado, entre outros fatores. Mas se estiver tudo ok, aí você vai receber o passaporte e você vai poder viajar para fora do Brasil, certo? Daí a capa de um passaporte. E, no caso, um documento que acredito que todos esperam, no caso, ter esse documento um tempo assim bem longínquo, né, bem longe, bem distante, é a certidão de óbito, que todos nós vamos ter um dia, certo? Que é a certidão, é o registro do falecimento do cidadão, feito também em cartório civil do distrito onde ocorreu o óbito.
A apresentação desse documento é exigida, por exemplo, quando o viúvo ou a viúva desejam se casar novamente em cartório civil, né? Tirar lá a certidão de casamento, casar novamente, aí é pedido a certidão de óbito. Para dar entrada ao requerimento de pensão também é pedido, ou iniciar processo de inventário ou testamento. Deve ser emitida por cartório de registro civil do distrito onde o cidadão faleceu e solicitada imediatamente após o falecimento do cidadão. Então, quem tira esse documento é o parente, né, do falecido, e é um documento obrigatório. Após a morte, é necessário que um parente, ele solicite a certidão de óbito. Bom, é obrigatório. E normalmente, quando para enterrar, né, você tem que, para ir ao cemitério e pedir para o coveiro cavar a cova, o responsável pelo cemitério, o coveiro, ele vai pedir a certidão de óbito para ter a certeza, né, de quem é o falecido, tá bom? Para que ele tenha a certeza que não vai estar infringindo a lei, cometendo algum crime, certo? Enterrando uma pessoa, certo? Que, no caso, esteja sendo comparsa de um crime. E, no caso, o último documento que nós vamos ver, que diz respeito apenas aos homens, a vocês meninos, certo? No caso, é a reservista. Esse documento, o certificado de alistamento militar, é um documento comprovante da apresentação para prestação de serviço militar. Então, ele é obrigatório. Quando vocês, meninos, quem ainda não tem, completarem 18 anos, vão ter que se apresentar, certo, à junta militar da cidade para o alistamento militar. É um ato obrigatório, certo? Como diz aí no texto, todo jovem brasileiro do sexo masculino deve ser solicitado no ano que completa 18 anos. E se você não tirar esse documento, você, menino, né, homem, aos 18 anos, se você passar, por exemplo, em um concurso público, você não vai poder assumir, entre outros benefícios que você vai perder, tá certo? Então, não, se você já tem 18 anos, já procure a junta militar do município, no caso Aurora, e já veja como pode se apresentar ao serviço militar, ao alistamento do serviço militar, tá bom? Essa apresentação não quer dizer que você vá servir, tá bom? Mas nesse documento, como vocês podem observar aí, ó, diz assim, ó, dispensado do serviço militar, né, inicial em. Aí tem a data que você, no caso, foi até, se apresentou, né, à junta militar e pediu, no caso, a sua dispensa do serviço militar, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós encerramos essa aula de mundo do trabalho sobre os documentos. Peço desculpa a vocês por não ter concluído antes, mas eu tive vários problemas com relação à internet, em relação ao computador, enfim. Mas, e também eu conversando, eu observei que vocês estavam aí na semana de fechamento de período, né, do primeiro período, então era professor pedindo atividades atrasadas, avaliações atrasadas, então eu dei esse tempo para que vocês pudessem, no caso, se organizar, tá bom? Como essa disciplina é mais uma disciplina só informativa, né, com informações, então nós não tivemos essas 2 semanas de aula de mundo do trabalho, mas eu vou tentar toda semana enviar um conteúdo, certo, do livro de mundo do trabalho, esclarecer alguns pontos,
tá bom? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, só é me procurar.